Saúde a amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje vamos lembrar, de mais algumas passagens da Escritura. E o nosso Deus vai falar no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Nós vamos lá em Mateus, versículo 9. Mateus 9, versículo 35. O tema dessa noite é a seara e os ceifeiros. Amém. Amém, igreja? Amém. E percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Amada igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o maior, é o maior de todos os trabalhadores da obra. Amém? Jesus, ele não parava, ele andava, não existia veículos. Se formos colocar aí mais de 11 quilômetros, 20, 30, 40, 50 quilômetros na pregação do seu Evangelho, e andava por todos os lugares, obedecendo a ordem de Deus, Amém. obedecendo os seus ensinamentos, Glória a Deus. e já tentando ajudar o povo, que o povo estava cansado, o povo estava sofrido, todos tinham as dificuldades, as mesmas dificuldades que hoje encontramos, meus irmãos, aqui nessa terra. Existem muitas pessoas aí sofrendo, na qual o inimigo usa, e elas estão cada vez mais perdidas, Verdade. fazendo coisas que, como diz o ímpio, que até Deus duvida. Verdade. Irmãos, essas pessoas, elas precisam de nós, elas precisam do Evangelho. Glória a Deus. O nosso pastor, ele está, nesse dia 16 de abril, está abrindo a porta da igreja na parte da manhã aí, para a gente convidar os nossos amigos, para a gente encher essa igreja, para que essas pessoas, elas possam ter um entendimento melhor Amém. sobre Jesus, para quem sabe Deus toque os seus corações, para que elas entendam que o nosso caminho é correr atrás de Deus, é procurar a Deus, e Ele está com os braços abertos nos esperando. Glória a Deus. E para salvar a esse mundo, a esse povo, é só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E nós temos que cumprir os seus mandamentos. Irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, em Mateus, Jesus fala sobre sermos pescadores de homens. Amém. Ele diz que estavam, eles a pescar, Pedro e todos, e Jesus chegou e os chamou: sede pescadores de homens. Amém. Venham a mim que eu ensinarei a ser os pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles largaram as redes imediatamente. Imediatamente. Eles não foram averiguar
se estavam cansados, se não estavam, eles imediatamente largaram as redes. E às vezes, irmãos, são as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo o que nós temos na nossa vida, e muitas coisas atrapalham no nosso relacionamento com Deus. Não que a gente não vá ter, nós iremos ter, estaremos com problemas, mas com Deus, irmãos, é diferente. Aleluia. O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma guerra. Glória a Deus. Ele nunca perdeu uma batalha. Amém, Jesus. O nosso Deus é o único Deus que vive. Glorioso Deus. Ele vive e reina. Ele criou o mundo. E Ele está aqui hoje, presente. Aleluia, E Ele quer, glória a Deus. Ele quer Eu que a creio. gente cresça, irmãos, espiritualmente. Eu creio, Jesus. Ele quer abrir os nossos olhos hoje. Ele quer que a gente possa ver o mundo espiritual, ver a guerra na qual estamos. Nós somos o soldado de Cristo aqui na terra, irmãos. Aleluia. Nós somos exército. Glória a Deus. E somos pessoas que vai levar o seu evangelho. Somos pessoas que vai ajudar a salvar essa terra. As pessoas que querem conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, o que podemos fazer é o que Deus nos ensinou. Orarmos. Aqui na Bíblia diz que a seara ela é grande para que a gente ore, porque os trabalhadores são poucos. Sim. Isso é a verdade que Deus nos deixa. Verdade, Jesus. Porque, irmãos, ninguém quer compromisso, ninguém quer ter responsabilidade, ninguém quer ter caráter. Todo mundo quer viver na base do oba-oba, assumir realmente ser homem, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa digna, ser uma pessoa que, mesmo sem ninguém estando vendo, ela não vai praticar o mal, Glória a ela Deus. não vai mentir, Aleluia. ela não vai prejudicar o próximo. Por mais que ela possa até ter algumas situações de se chatear, ela vai orar por essa pessoa. Amém. Ela não vai agir com brigas, não vai devolver na mesma moeda, Glória a porque Deus. o amor ao próximo foi o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Irmãos, cada vez que pregamos o Evangelho e falamos do Evangelho ao próximo, o nosso coração ele queima. O Aleluia. Espírito Santo de Deus ele está ali. Ele está nos dando entendimento, Ele está nos dando sabedoria. E isso, irmãos, vem desde a época de Jesus. Existe lá a passagem em Manaus, está em Lucas 24. Glória a Deus. Isso, Lucas 24, no versículo 32. Glória a Deus. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ardia em nós o nosso coração. Amém. Irmão, é o Espírito Santo Glória a Deus. agindo lá na época de Jesus, quando Jesus estava conversando com os dois discípulos que estavam a caminho de Manaus. É o mesmo Espírito Santo
que hoje fala com você. É o mesmo Espírito Santo que vai te fortalecer, vai te ajudar. Glória a Deus. É o mesmo Espírito Santo que vai colocar no seu coração quem que é a pessoa que você vai convidar para vir no domingo aqui, dia 16 do 4. Irmãos, nós temos que encher essa igreja. Nós temos que salvar, tacar fogo no inimigo, como diz o nosso pastor. E vamos, as armas que a gente tem está aqui, a nossa Bíblia, a nossa orientação, as nossas orações. E somos nós, irmãos. Olhe um para cada um. E olhe, somos juntos, fortes, somos guerreiros. Talvez o irmão ou a irmã não possa estar enxergando, mas Deus, Ele vai abrir os seus olhos. Deus abriu os olhos de Eliseu, lá na segunda Crônica 5. Eliseu, ele conseguia, através de Deus, saber o que o rei sírio ele trazia, porque a Síria estava em guerra contra Israel. E aí o rei da Síria falou: não é possível, tem algum informante para o povo de Israel aqui entre nós. E aí o soldado deles falou: rei, não é isso que está acontecendo. Eles têm um profeta, um homem de Deus lá, que o senhor, no quarto do senhor lá, a palavra que o senhor está falando, o profeta sabe lá, Deus, o rei. Aí ele então eu quero capturar esse profeta. Aí ele mandou os seus soldados, carruagem e tal. Durante a madrugada secaram Eliseu. Ele estava na cidade de Dotá. E o que acontece? O auxiliar, o ajudante de Eliseu, ele acordou na madrugada, saiu da tenda, aí ele olhou. Aí ele viu a tenda toda cercada pelo povo sírio. Aí ele foi até o Eliseu e falou: Eliseu, estamos cercados. Aí Eliseu virou e falou para ele: não, nós temos mais guerreiros do que eles. Aí ele não estava entendendo. Ele: não, mas como? Aí ele orou ao nosso Senhor: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando ele viu, ele estava lotado de carruagem de fogo, e estavam todos a glória do nosso Senhor Jesus. É esse Deus, irmãos, que vai abrir os nossos olhos espirituais. É o Deus que a gente serve, é o Deus que a gente ama, irmãos. Quão bom é o nosso Deus, quão bondoso Ele é. Irmãos, e seguindo, Eliseu orou a Deus para que esses soldados sírios perdessem a visão. Eles ficaram cegos. E aí Eliseu levou eles até a cidade de Samaria. Quando chegou em Samaria, Eliseu orou e eles voltaram a enxergar. Só que eles estavam lá no meio, já todos capturados. O rei de Israel queria matá-los. E Eliseu não deixou. Não mata, não, que não foi o que Deus preparou, né? E liberou eles, tudo, eles foram embora. E o rei, ele ficou meio que revoltado, foi e cercou a cidade de Samaria. E lá em Samaria foi por muito tempo, e as pessoas, elas ficaram com fome. Ao ponto de algumas pessoas lá comerem a carne de outras pessoas. E o rei, vendo isso acontecer, ele queria a cabeça de Eliseu.
Ali falou, como por Deus do céu, isso está acontecendo com o meu reino, então eu quero a cabeça de Eliseu. Aí procuraram Eliseu. E Eliseu falou, ainda nessa noite, nessa madrugada, ele profetizou que o povo, todos iriam ter farinha, pão, ia ter para o seu sustento. E quando chegou na madrugada, havia alguns leprosos, 4 leprosos na entrada lá de Samaria. E aí eles, a gente está aqui, está morrendo de fome, o que a gente aqui vai fazer? Então, vamos lá ver na aldeia lá dos sírios lá, se ele não matar a gente, pelo menos comida vai dar para a gente. Eles foram até lá. Aí quando chegou lá, o povo sírio tinha fugido. Após a oração de Eliseu, o povo do sírio havia fugido. E aí eles olharam, poxa, não tem ninguém, vasculharam, pegaram alguns bens, algumas joias, comida, comeram. Aí eles, se a gente ficar aqui e não avisar o nosso rei, a gente vai sofrer represálias. E aí eles foram avisar o rei. E essa oração foi a que Eliseu fez. Foi essa oração que livrou novamente o povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo sírio escutou carruagens, escutou trovões, batuques, escutou um monte de coisa, ficaram com medo e foram embora. E falaram, eles vão atacar a gente aqui. Aí, vamos embora. E isso, o nosso bondoso Deus, é o nosso Deus que nunca perdeu uma guerra. É o nosso Deus que está aqui hoje conosco, irmãos. Para Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Irmãos, só para a gente relembrar um pouco que o nosso Deus, Ele vive e está com a gente. Ele abre os nossos olhos, Ele já nos libertou de muitas dificuldades, Ele nos sara. Então, vamos, irmãos, mostrar o nosso Deus a outras pessoas. Vamos convidar e vamos fazer que seja um sucesso esse nosso culto de exercício. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém.